Na voz dela, Alba de Céspedes, da autora de Caderno Proibido. Tenho uma pequena lista de livros que me encorajaram. Este é um deles. Helena Ferrante. Encontrei Francesco Minelli pela primeira vez em Roma, no dia 20 de outubro de 1941. Na época, eu estava preparando a monografia de graduação e fazia um ano que meu pai ficara quase cego por causa de uma catarata. Morávamos num dos novos prédios de apartamentos no Longotevere Famílio, para onde tínhamos nos mudado logo após a morte de minha mãe. Podia me considerar filha única, embora, antes do meu nascimento, um irmão meu tivesse tido tempo de vir ao mundo, se rebelar um garotinho prodigioso e morrer afogado aos 3 anos de idade. Em casa se viam muitas fotografias dele, nas quais sua nudez era mal disfarçada por uma camisola branca que escorregava dos ombros roliços. Também era retratado de bruços sobre uma pele de urso, mas, dentre todas as fotos, minha mãe preferia uma pequenina que o mostrava de pé, com uma das mãos estendida para as teclas do piano. Ela dizia que se ele tivesse vivido, teria se tornado um grande compositor como Mozart. Chamava-se Alessandro, e quando eu nasci, poucos meses após da sua morte, me impuseram o nome de Alessandra para renovar sua memória e na esperança de que em mim se manifestassem algumas daquelas virtudes que tinham deixado dele uma recordação indelével. Esse laço com o irmãozinho defunto pesou demais sobre os primeiros anos da minha infância. Eu jamais conseguia me livrar dele. Quando me repreendiam, era para me fazer notar que, apesar do meu nome, eu traíra as esperanças que me foram confiadas. E não deixavam de acrescentar que Alessandro nunca ousaria agir daquele modo. E mesmo quando eu merecia uma boa nota na escola ou demonstrava diligência e lealdade, me tiravam metade do mérito, insinuando que fora Alessandro a se expressar através de mim. Essa extinção da minha personalidade me fez crescer arisca e taciturna, e mais tarde tomei por confiança em meus dotes aquilo que era apenas o desvanecimento da lembrança de Alessandro em nossos pais. Contudo, a presença espiritual do meu irmão, com quem minha mãe se comunicava por meio de uma mesinha de 3 pernas e com o auxílio de uma médium chamada Otávia, eu atribuía um poder maléfico. Não duvidava que ele se estabelecera em mim, mas, ao contrário do que meus pais defendiam, somente para me sugerir ações reprováveis, maus pensamentos e desejos malsãos. Por isso, me abandonava a eles, julgando inútil combatê-los. Em suma, Alessandro representava aquilo que para outras meninas da minha idade era o diabo ou o espírito maligno. Aí está, eu pensava, é ele quem comanda. Acreditava que ele podia se apoderar de mim tanto quanto da mesinha. No raro, me deixavam sozinha em casa, sob os cuidados de uma velha criada chamada Sista. Meu pai estava no trabalho, minha mãe saía todo dia e se ausentava por muitas horas. Era professora de piano e teria podido manifestar um talento notável, compreendi mais tarde, se lhe tivesse sido possível direcioná-lo à arte em vez de submetê-lo às exigências e aos gostos dos burgueses ricos a cujos filhos devia ensinar. Antes de sair, ela preparava algum passatempo para mim, a fim de que eu pudesse me distrair durante sua ausência. Sabia que eu não gostava de brincadeiras ruidosas e violentas, por isso me fazia sentar numa poltroninha de 20, adequada à minha estatura, e dispunha ao meu lado, sobre uma mesinha baixa, retalhos de tecidos, conchinhas, miçangas para montar pulseiras ou colares e alguns livros. Bem cedo, sob sua afetuosa orientação, eu aprendera a ler e a escrever discretamente. E, despeito de mim, até mesmo essa preciosidade fora atribuída à manifestação de Alessandro. Na realidade, eu raciocinava e me expressava como se tivesse o dobro da minha idade, e minha mãe não se espantava com isso, porque substituía mentalmente a minha idade por aquela que Alessandro teria. Por essa razão, me deixava ler livros apropriados a meninas mais maduras. Hoje, contudo, posso considerar que a escolha de tais livros era ótima, sugerida uma boa sólida cultura. Portanto, ela saía, depois de me beijar apaixonadamente como se fosse haver uma longa separação, e eu ficava sozinha.
Vinha da cozinha ao estrépito dos pratos, no corredor passava a sombra esguia de Sista. Ao entardecer, Sista se fechava em seu quartinho no escuro e eu a ouvia recitar o rosário. Então, certa de não ser surpreendida, eu abandonava os livros, as conchinhas, as pulseiras de contas e partia para a descoberta da casa. Não me era permitido acender a luz, porque vivíamos na mais rigorosa economia. Eu começava a circular na penumbra, caminhando lentamente, estendendo os braços como uma sonâmbula. Aproximava-me dos móveis velhos e maciços que, àquela hora, pareciam sair para mim de sua imóvel inquietude e de se animar com as aparências misteriosas. Eu abri as portas, remexi as gavetas, impelida por uma curiosidade febril, e por fim, ao ver a luz se retirar nos saturnos aposentos, me encolhia no canto, invadida por um medo terrível e pelo prazer que este me proporcionava. No verão, porém, eu ia me sentar na sacada que dava para o pátio comum, ou me debruçava na janela com a ajuda de um banquinho. Nunca escolhia as janelas voltadas para a rua, preferia uma que se abria para um pátiozinho revestido de glicínias, o qual separava a nossa casa de um convento de freiras. As andorinhas gostavam de crescer para a sombra do pátio, e ao seu primeiro estileiro eu me levantava como se tivesse sido convocada à corrida à janela. Ali me demorava, seguindo com o olhar as andorinhas, os desenhos mutantes das nuvens e a vida da secreta comunidade feminina que se infiltrava pelas janelas iluminadas. Por trás dos anteparos brancos que protegiam as janelas do convento, as freiras passavam ágeis, projetando grandes sombras chinesas. Os esdrílulos cruéis das andorinhas eram como vergastadas que atiçavam minha fantasia. Calada, no cantinho da janela escura, eu me apropriava de tudo o que havia ao redor. Definia esse inefável estado de espírito como Alessandro. Depois me refugiava com Sista, que se sentava junto ao fogão na cozinha avermelhada pelos carvões em brasa. Minha mãe retornava, acendia a luz. Da sombra, assomávamos a velha criada e eu, aturdidas pelo escuro e pelo silêncio. Os mudos colóquios que o piano e com as andorinhas me cansavam tanto, mais tanto, que deixavam meus olhos inchados. Minha mãe então me tomava pelo braço para se fazer perdoar pela ausência e me contava sobre Dona Chiara e Dona Doroteia, as filhas de uma princesa, às quais ela vinha ensinando música havia anos sem resultado algum. Meu pai voltava um pouco tarde, segundo o costume dos meridionais. Ouvia-se a chave girar na fechadura, uma chave comprida e fina que sempre brotava do bolso de seu colete, e em seguida o estalido seco do interruptor. Estávamos na cozinha, minha mãe ajudara a Cista a preparar o jantar. Mas assim que ouvi o barulho da fechadura, antes mesmo que o marido entrasse em sala, ela ajeitava apressadamente os cabelos, passava para a sala de jantar e se sentava comigo no sofá rígido. Pegava um livro e fingia ler, absorta. Estava perguntando: É você, Heriberto? Com uma voz estridente que expressava alegre surpresa. Durante os primeiros anos da minha vida, mamãe encenava todo fim de tarde essa pequena comédia que, por longo tempo, me pareceu incompreensível. Eu não conseguia entender por que ela abria agitadamente o livro se depois não podia continuar a leitura. No entanto, a cada entardecer, me sentia fascinada por aquela chamada que ecoava harmoniosa pela casa, fazendo parecer romântico o feio nome do meu pai. Meu pai era um homem alto e robusto, de cabelos à escovinha. Quando me aconteceu ver já adulta algumas fotografias de seus anos de juventude, compreendi por que ele fizera sucesso entre as mulheres. Tinha olhos profundos, muito pretos, e lábios pesados e sensuais. Vestia-se sempre de cores escuras, talvez porque fosse funcionário no ministério. Falava pouco e contentava-se em no máximo balançar a cabeça em sinal de desaprovação, enquanto minha mãe discorria vivazmente. Ela contava sobre coisas vistas ou ouvidas na rua e temperava a narrativa com observações argutas, enriquecendo-a com a fantasia. Meu pai olhava para ela e depois maneava a cabeça. Brigavam com frequência, mas sem cenas ou discussões barulhentas. Falavam-se em voz meio baixa,
lançando habilmente um contra o outro num duelo cerrado, frases secas e pungentes. Eu olhava para eles assustada, embora não compreendesse suas frases recheadas de alusões. Não fosse pela ira contida no olhar deles, eu nem sequer perceberia que estavam brigando. Nesses momentos, Sista, que vivia escutando atrás da porta, vinha me buscar, me levava para a cozinha e me obrigava a responder ao rosário, às ladainhas, às vezes para me distrair contando a história de Nossa Senhora de Lourdes, que aparece a pastora Benedete, ou da Mandona de Loreto, que viaja com a casa transportada pelos anjos. Enquanto isso, meus pais tinham se fechado em seu quarto. Ao redor da velha criada e de mim se adensava o silêncio. Eu temia ver surgir no vão da porta um daqueles espíritos que a médium Otávia evocava às sextas-feiras e que na minha imaginação infantil se assemelhavam a esqueletos brancos e estalejantes. Sista, estou com medo, eu dizia. E Sista me perguntava: medo de quê? Mas com a voz insegura, e muitas vezes olhava para o quarto da minha mãe como se também estivesse com medo. Eles falavam baixo, por isso eu não consegui captar uma palavra sequer. O sinal da borrasca era dado pelo silêncio que se difundia no corredor escuro e nos quatro aposentos da casa. Um silêncio ambíguo que escapava sob a porta fechada e avançava, satuava o ar, insidioso, como um escapamento de gás. Sista abandonava o tricô sobre os joelhos, um temor agitando-lhe as mãos. Por fim, com evidentes sinais de impaciência e ansiedade, me conduzia ao meu quarto, como que para me manter a salvo. Começava a me despir apressadamente e me escondia sob os lençóis. Eu obedecia, calada, deixava que ela apagasse a luz, calada, vencida pelo silêncio que partia do quarto do casal. Com frequência, durante a noite, após esses serões angustiantes, minha mãe entrava na ponta dos pés, se debruçava sobre minha cama e me abraçava convulsamente. Não acendia a luz. Na sombra, eu entrevia sua camisola branca. Eu me agarrava ao seu pescoço e a beijava. Era um instante. Em seguida, ela escapulia e eu fechava os olhos, prostrada. Minha mãe se chamava Eleonora. Dela eu herdara a cor clara dos cabelos. Era tão loura que quando se sentava contra a luz da janela, seus cabelos pareciam brancos, e eu a olhava atônita, como se tivesse vislumbrado sua futura velhice. Seus olhos eram azuis e pele transparente. Esses atributos lhe vinham da mãe austríaca, que fora uma artista dramática razoavelmente conhecida e abandonara o palco para se casar com meu avô italiano, oficial de artilharia. Na verdade, aquele nome havia sido dado à mamãe para recordar uma casa de bonecas de Ibsen, que minha avó costumava ensinar em suas récitas de honra. 2 ou 3 vezes por ano, minha mãe, nas raras tardes de folga que se concedia, me fazia sentar ao seu lado, abria a grande caixa dita das fotografias e me mostrava os retratos da vovó. Esta aparecia sempre muito elegante em seus trajes de cena, com vistosos chapéus adornados de plumas ou fios de pérolas entre os cabelos soltos. Eu custava a crer que aquela fosse realmente a vovó, nossa parenta, e poderia ver-nos encontrar na casa onde morávamos, entrar nela e na nossa portaria onde sempre ressoava o martelo do zelador, que era sapateiro. Sabia de cor os títulos das peças que ela representava e os nomes das heroínas que interpretava. Mamãe queria que eu me familiarizasse com o teatro, por isso me contava os enredos das tragédias, lia para mim as cenas mais importantes, se regozijando de que eu decorasse os nomes dos personagens como se fossem de nossos familiares. Eram horas belíssimas. Sista acompanhava essas narrações sentada num canto, as mãos sobre o avental, como se quisesse assegurar, com sua presença, a veracidade de tais histórias maravilhosas. Na mesma caixa eram conservadas fotografias dos parentes de meu pai, uma família de pequenos proprietários abruzentes, pouco mais que camponeses. Mulheres de seios fartos, apertados no corpete negro, cabelos repartidos ao meio, que desciam em 2 pesados cachos nas laterais do rosto maciço. Havia também uma fotografia do meu avô paterno de paletó escuro, gravata de laço.
Soa boa gente, minha mãe dizia. Gente do interior. Deles nos chegavam com frequência sacos de farinha e cestos de fios recheados, saborosos demais. Mas nenhuma das minhas tias se chamava Ofélia ou Desdémona ou Julieta, e eu não era guloso bastante a ponto de preferir a torta de amêndoas às tragédias amorosas de Shakespeare. A parentela abruzente, por isso, em tácito acordo com mamãe, era desprezada. Os cestos cobertos com pano rústico todo costurado ao redor eram abertos sem interesse, e até mesmo, apesar da nossa pobreza, quase com tolerância. Apenas Sista apreciava o conteúdo deles e eu guardava ciumentamente. Sista sentia por minha mãe uma temerosa e absoluta devoção. Habituada a servir em casas pobres, as mulheres que usavam expressões deselegantes e vulgares e que limitavam seus interesses aos limites das despensas e das cozinhas, ela fora conquistada de imediato por sua nova patroa. Quando meu pai não estava, seguia minha mãe por toda a casa, recuperando mais tarde, com o trabalho noturno, o tempo perdido. Se a ouvia tocar piano, abandonava rapidamente o que estivesse fazendo, arregaçava um lado o avental e corria para a sala. Escutava escalas, estudos, exercícios, como se fossem sonatas. Gostava de se sentar na sombra, em silêncio. Durante minha infância, o escuro foi sempre animado por seus luminosos olhos de neurense. Falava muito pouco. Creio que jamais me aconteceu ouvir uma fala ininterrupta sua. Parecia ligada à nossa casa pela atração irresistível que a figura de minha mãe exercia sobre ela, revelando-lhe um mundo que ela ignorava, até mesmo no tempo da breve juventude. Por isso, embora beata, permanecia a nosso serviço, ainda que minha mãe nunca fosse à missa, nem me educasse segundo uma moral estritamente católica. Creio que Sista se considerava um pecado vivendo conosco. Em suas confissões, talvez, falasse sobre sua permanência em nossa casa, prometendo cessá-la, e, ao contrário, se visse cada vez mais atolada nesse pecado habitual. Em certas ocasiões, quando minha mãe estava fora, a casa devia lhe parecer uma veia esvaziada de sangue. As longas horas da tarde transcorriam solitárias e desgastantes. Se a patroa se atrasa um pouco que fosse, de repente lhe acontecia temer que, distraída e sonhadora como era, tivesse sido atropelada pelas rodas de um bonde, de uma carruagem. Imaginava o corpo de minha mãe estendido inerte sob as pedras do calçamento, as têmporas pálidas, os cabelos lustrados de sangue. Eu sabia que um dilacerante ganido de cão habitava sua garganta enquanto ela ficava sentada, muda e imóvel, a mão sobre as contas do rosário ou sobre a escalfeta. Contudo, um remoto senso de pudor a impedia de esperar minha mãe à janela. Eu também, de cesto e de resto, naqueles momentos, era tomada por um temor irracional, enregelante, e me agarrava ao flanco de Cista. Ela pensava, talvez, que voltaria a servir as senhoras gordas, excelentes donas de casa. Eu seria levado ao Abruzzo, para a casa da vovó. A luz diminuía em camadas, ondas de escuridão nos submergiam. Eram momentos muito tristes. Por fim, mamãe voltava e adentrava anunciada festivamente. Cheguei! Como se respondesse a um apelo nosso desesperado. Sista servia também ao meu pai com fidelidade e mansidão. Servia-lhe e o respeitava. Era um homem, o dono da casa. Aliás, se precisava perguntar alguma coisa, falar com ele, lhe resultava mais fácil, porque o reconhecia como de sua raça, humilde e inferior. As sórdidas aventuras amorosas do meu pai, das quais ela, como eu soube mais tarde, estava a par mediante 1000 sinais, nem sequer a aborreciam, porque tinha visto, primeiro em sua aldeia e depois na cidade, muitos outros homens casados agirem do mesmo modo. Eu não conseguia compreender de início por que meus pais tinham se casado, tampouco soube como se dera o encontro deles. Meu pai não diferia do modelo comum de marido pequeno burguês, medíocre pai de família, medíocre funcionário que nas horas livres aos domingos conserta os interruptores ou constrói habilidosas engenhocas para economizar gás. Sua fala era sempre a mesma, escassa, despeitada. Ele costumava criticar governo e burocracia, com argumentos mesquinhos. Se quiser,
e se queixar de pequenos aborrecimentos no trabalho, se servindo de uma linguagem convencional. Até mesmo seu aspecto físico era desprovido de qualquer espiritualidade. Alto e corpulento, expressava uma prepotência física na ampla estrutura dos ombros. Seus olhos pretos, tipicamente mediterrâneos, eram doces e úmidos como figos setembrinos. Apenas suas mãos, na direita, ele tinha o hábito de usar um anel de ouro em forma de serpente. Eram singularmente belas e ostentavam, na nobreza da forma e da cor, as marcas de uma raça antiquíssima. A pele, lisa e fina, ardia como se contivesse um sangue rico. Foi esse ardor secreto que me revelou de maneira confusa o que impelira minha mãe para ele. O quarto do casal era contíguo ao meu e à noite. Às vezes, eu me mantinha acordada, ajoelhada na cama, com o ouvido grudado à parede. Ficava rubra de ciúme e o sentimento que me impelia e essas atitudes baixas me parecia verdadeiramente Alessandro. Um dia, eu era muito pequena, ainda não tinha nem 10 anos. Ao entrar na sala de jantar, surpreendi os dois abraçados. Voltados para a janela, me davam as costas. Uma das mãos do meu pai pousava no flanco da minha mãe e descia e subia em tapinhas gulosos. Ela vestia uma roupa leve e sem dúvida sentia o calor seco e abrasador pele dele. Mas era nítido que isso não a incomodava. Em certo momento, ele pousou os lábios no pescoço dela de lado, onde começa o ombro. Eu imaginava que seus lábios ardessem como suas mãos. Minha mãe tinha um pescoço branco e longo, por demais delicado, no qual teria sido fácil deixar uma marca vermelha como uma queimadura. Esperei vê-la de se rebelar como um dos seus ímpetos caprichosos. No entanto, ela permaneceu colada a ele, preguiçosa, lenta, sôfrega. Tentei fugir e me choquei contra uma cadeira. Ao ouvirem o barulho, meus pais se voltaram e me olharam surpresos. Minha expressão estava contraída, o olhar irado. O que você tem, Sandy? Perguntou mamãe. E não vinha em minha direção, não me abraçava, não fugíamos juntas. Em vez disso, soltou uma risadinha fútil afetada. Está com ciúme? Perguntou brincando. Está com ciúme? Não respondi. Fiquei olhando fixo para ela, sofrendo acerbamente. Voltei ao meu quarto e consumi em silêncio o meu surdo rancor. Ainda tinha diante dos olhos o rosto do meu pai sorrindo em maliciosa cumplicidade com mamãe. Pela primeira vez, eu o vi entrar como inimigo insidioso em nosso recolhido mundo feminino. Até então, me parecera que ele era uma criatura de outra raça, confiada a nós, e à qual se deviam somente cuidados materiais. De fato, só estes pareciam interessá-lo. Muitas vezes nós comíamos sobras da refeição anterior, ao passo que para ele se preparava um bife. Suas roupas eram frequentemente passadas a ferro e as nossas penduradas na sacada, ao ar livre, para perderem os amassados mais evidentes. De tudo isso, eu extraí a convicção de que ele vivia num mundo diferente do nosso e no qual tinham lugar proeminente aquelas mesmas coisas que minha mãe, com seu exemplo, me ensinara a desprezar. Comecei naquela época a pensar em suicídio, acreditando que mamãe traía nosso entendimento secreto. Desde então, essa ideia voltou incontáveis vezes a me tentar, quando eu temia não conseguir superar um momento difícil ou somente uma noite de incerteza e de angústia. Minha parca educação religiosa sempre me impediu de aceitar com resignação uma vida infeliz, considerando-a apenas transitória. Aliás, o pensamento do suicídio, sempre presente em mim como recurso extremo, me foi de grande ajuda nos dias difíceis. Graças a ele, eu podia, até no desalento mais sombrio, me mostrar alegre e desenvolta. Desde menina, imaginava-me matar me enforcando na janela do meu quarto, que era munida de uma grade. Às vezes, contudo, pensava que bastaria abandonar a casa, sair no meio da noite e caminhar, caminhar, até cair exausta e inanimada. Solução que, por outro lado, não me parecia viável, considerando que toda noite meu pai, antes de ir dormir, trancava a porta de casa com 3 voltas de chave. O sono aplacava meu desespero e meus intentos. Porém, com frequência naquele período, eu podia e pedia à cista que me levasse à igreja.
Nisso me parecia como a mãe, em seus impulsos repentinos. Ela também, às vezes, por 3 ou 4 dias consecutivos, se dirigia à igreja no crepúsculo, se ajoelhava, cantava, arrebatava pela música. Mas eu pedi ao Senhor a graça de me fazer morrer. Tampouco julgava sacrígela minha prece. No grande edifício onde morávamos, Deus era chamado a defender as causas mais inconfessáveis. Uma ocasião, anos mais tarde, se espalhou a notícia de que o amante da senhora do segundo andar estava prestes a morrer de pneumonia. Soube-se também que a senhora havia pedido com urgência à paróquia vizinha um trido, segundo sua intenção. Intenção que todos já conheciam bem, ou seja, que o amante vivesse, recuperasse força e saúde e que com ele lhe fosse possível continuar traindo o marido. Todas as moradoras do prédio compareceram ao trido. No primeiro banco, ajoelhada, estava a senhora do segundo andar, com o rosto escondido entre as mãos. As outras não se apinhavam em torno dela porque desejavam, de certa forma, respeitar seu pudor, sua honra e seu segredo. Assistiam à função como se tivessem passado por ali casualmente, uma junto à pia, uma com a água benta, outra diante de um altar secundário. Todas, porém, se dirigiam a Deus com igual fervor, quase indignadas com o fato de ele continuar fazendo aquela pobrezinha sofrer. Eu saía de casa ao entardecer, pendurada à mão de Sista. Caminhava séria e compungida, como se não sentisse em mim um desejo abominável, mas uma promessa de santidade. Através das ruas escuras do nosso bairro, nos dirigíamos a uma igreja que se erguia, ágil e branca, entre os grandes edifícios. Esse era o limite máximo concedido aos nossos passeios, como se o rio marcasse a fronteira do nosso feudo e, ao mesmo tempo, da nossa liberdade. No prédio, na primavera, os pardais lotavam os plátanos, e ao crepúsculo, quando eles iam com todo o capricho escolhendo o ramo mais adequado ao repouso, as velhas árvores zumbiam como colmeias e eram todas agitadas por voos curtos e inquietos. Eu gostaria de desfrutar da visão daquelas árvores. Em vez disso, conduzida por Sista, penetrava no antro escuro da igreja. Sob as naves estagnavam o odor engordurado de corpos humanos, o perfume oleoso do incenso, e parava a sombra a que Sista e eu, na ausência de minha mãe, estávamos condenadas. Eu mal conhecia as primeiras preces da nossa religião, mas aquela penumbra avermelhada, aqueles cantos, aquele perfume turvo, de repente excitavam minha fé, tornavam-na acesa, flamejante. Eu olhava minhas mãos, que tremiam à luz dos cílios, fitava-as intensamente, esperando perceber nelas o sangue dos estigmas. Sentia meu rosto se afilar, como o de Santa Teresa numa estátua de que minha mãe gostava. Aos poucos, perdia meu peso de carne, me elevava no ar puro do céu e das estrelas brilhavam entre os meus dedos. Um rio doce e selvagem de minhas palavras inundava meu peito, junto com a música do órgão. Eram as mesmas palavras que minha avó recitava no teatro, as palavras mais belas que eu conhecia, e com elas me dirigia a Deus. Ele me respondia usando a mesma linguagem, e assim, desde então, aprendi a reconhecê-lo nas palavras amorosas, melhor do que nos retábulos dos altares. Todos na igreja me pareciam sérios e tristes. Não sentiam alegria na prece e tampouco no canto. Eu os amava, queria que fossem felizes e sabia que bastaria ensiná-los a rezar com aquelas palavras amorosas. Poderia salvá-los e não ousava. Me sentia o pensamento de Sista, que me considerava somente Alessandra, uma menina. Todos me consideravam somente uma menina, mas quando a função terminava e as últimas notas do órgão nos impeliam para o prédio, as andorinhas me reconheciam e me saudavam alegremente, como saudavam a Deus. Morávamos num grande edifício na Via Paulo Emílio, construído nos tempos humbertinos. O vestíbulo era estreito, escuro, e a poeira se acumulava nele, porque o zelador, como já mencionei, se arranjava como sapateiro e sua mulher era preguiçosa. A escada sombria e em espiral só recebia a luz de uma clarabóia alta. Apesar do aspecto reservado e quase equívoco da portaria e da escada, o grande edifício era habitado por burgueses de condição modesta.
Ali, os homens raramente eram vistos. No decorrer do dia, eram quase todos funcionários públicos, uma gente humilhada pelas contínuas privações que saíam de manhã cedo e retornavam no mesmo horário de sempre com o jornal no bolso ou debaixo do braço. Assim, o grande edifício parecia habitado só por mulheres. Na realidade, pertencia-lhes o domínio inconteste daquela escada escura que elas desciam e subiam diversas vezes durante o dia, com a sacola vazia, com a sacola cheia, com a garrafa de leite envolta no jornal, acompanhando os filhos à escola com a cestinha e a lancheira, reconduzindo os filhos metidos em aventaizinhos azuis que despontavam de sob os casaquinhos demasiado curtos. Sabiam e subiam sem sequer olhar ao redor. Conheciam de cor os rabiscos e que historiavam as paredes. A madeira do corrimão era luzidia por causa do atrito contínuo das suas mãos. Somente as moças desciam ágeis, atraídas pelo ar livre. Seus passos retiniam sobre os degraus como granizo sobre o vidro. Dos garotos que moravam no prédio não recordo grande coisa. De início, eram menininhos indelicados que viviam o dia inteiro na rua, iam jogar futebol no jardinzinho paroquial e depois, ainda muito jovens, eram absorvidos pela repartição paterna e do pai logo assumiam o aspecto, os horários e os hábitos. Mas o prédio, abandonado e triste por fora, respirava através do vão de seu grande pátio como através de um pulmão generoso. Diante das janelas internas, estreitas sacadas de grades enferrujadas revelavam, por seu grande arranjo, a condição e a idade dos inquilinos. Ali, alguns ocultavam móveis velhos, outros guardavam gaiolas de frangos ou brinquedos. A nossa era adornada com plantas. Nesse vão sobre o pátio, as mulheres viviam à vontade, com a familiaridade que une as pessoas que habitam um colégio ou uma cadeia. Mas tal confiança, mais do que teto comum, nascia do fato de se reconhecerem na penosa vida que levavam, através das dificuldades, das renúncias, dos hábitos, uma indulgência afetuosa as ligava, sem que elas mesmas soubessem. Longe dos olhares masculinos, se mostravam verdadeiramente como eram, sem a necessidade de levar adiante uma pesada comédia. A primeira batida das janelas ao serem abertas marcava o início da jornada, como a campainha num convento de freiras. Todas resignadas aceitavam com o nascer de um novo dia o peso de novas fadigas. Sossegavam considerando que cada gesto cotidiano delas era apoiado em um gesto semelhante realizado, no andar de baixo, por outra mulher envolta em outro hobby desbotado. Nenhuma ousaria parar, por medo de interromper o movimento de uma engrenagem precisa. E, pelo contrário, em tudo aquilo que fazia parte da vida caseira, percebiam inconscientemente a presença de um modesto valor poético. Uma cordinha que corria de uma sacada a outra para melhor estender as roupas era semelhante a uma mão que se estendesse pessoosa. Cestinhas saltitavam de um andar a outro, socorrendo, com um utensílio emprestado, uma necessidade repentina. Contudo, no decorrer da manhã, as mulheres se falavam pouco. Às vezes, nos momentos de pausa, alguma vinha se apoiar na grade e olhava para o céu, dizendo: Que sol bonito hoje! À tarde, ao contrário, o vão sobre o pátio ficava vazio e silencioso. Atrás das janelas se intuíam quartos, cozinhas arrumadas. Alguma velha se sentava sacada para costurar e as criadas para desembrulhar e debulhar ervilhas ou descascar batatas que deixavam cair numa panela disposta ao seu lado, no chão. Depois, ao anoitecer, também estas entravam de volta para os seus afazeres e essa hora era a hora em que eu vivia solitária acima do pátio como se ele me pertencesse por direito. No verão, com frequência, depois do jantar, os homens também se sentavam nas sacadas, em mangas de camisa ou mesmo vestindo pijama. No escuro se via palpitar os vagalumes vermelhos dos cigarros. Mas as mulheres se diziam somente boa noite, e a voz delas estava diferente. Às vezes falavam das doenças das crianças. Todos, porém, entediados, entravam logo, fechando as janelas, e entre as sacadas se abria um grande vazio negro. Minha mãe quase nunca aparecia nesse espaço e apenas, como eu disse, para regar as flores. Essa reserva que agastava as inquilinas lhe valia, porém, a admiração delas.
Assim, nossa família, embora puérpera, frustrava de uma consideração especial por causa da gentil beleza, do comportamento elegante de minha mãe e de seu humor sempre leve e sereno. No prédio não faltavam mulheres graciosas e desenvoltas, algumas tinham até certa cultura, porque antes de casar haviam sido professoras ou empregadas no escritório. Mas minha mãe não trocava com elas mais que um rápido bom dia ou um comentário breve sobre o tempo ou sobre o mercado. A única exceção era uma senhora que morava no andar de cima e que se chamava Lídia. Mamãe me levava frequentemente à casa dessa senhora para que eu brincasse com Fúvia, sua filha. Nos deixavam sozinhas no quarto da menina, sempre abarrotado de brinquedos ou num terracinho interno que também servia de depósito. As duas se deitavam na cama, conversavam baixinho e tão entusiasmada que se fôssemos interrompê-las a fim de pedir um chale para brincar ou alguma folha de papel ou uma caneta, logo nos davam qualquer permissão, desde que deixássemos em paz. No começo eu não conseguia compreender os motivos da amizade de minha mãe com uma mulher a quem nenhuma afinidade a ligava. Só que em pouco tempo percebi que eu também estava sofrendo a influência da filha, que desde então foi minha única amiga. Ela parecia mais velha que eu, embora ao contrário fosse alguns meses mais nova. Era graciosa, morena, de traços marcantes e vivazes. Aos 12, 13 anos, já estava tão feita que, quando saíamos juntas, acompanhadas por Sista, os homens a olhavam passar. Parecia-se com a mãe, a qual era uma mulher agradável, cheinha e viçosa, que preferia vestidos de seda lustrosa, decotados a ponto de mostrar o exuberante sulco entre os seios. Mãe e filha viviam quase sempre sozinhas, porque o senhor Celante era representante comercial. Quando voltava de viagem, era como se elas hospedassem um estranho, e não estavam e não hesitavam em fazê-lo compreender o estorvo que ele trazia com sua presença ao ritmo habitual da vida das duas. Comiam às pressas, dormiam cedo, atendiam laconicamente o telefone. Uma simulava longas enxaquecas, a outra insistia nas mais tediosas e aborrecidas brincadeiras de menina. A casa delas, alvo de visitas frequentes por parte das inquilinas, era abandonada assim que Lídia anunciava. Dominico chegou. Enfim, talvez sem querer, ambas tornavam a casa tão inóspita, desorganizada e enfadonha que o senhor Celante logo partia de novo para sua maleta, não sem enaltecer as vantagens da vida de hotel e a culinária das cidades do norte. Logo após a partida dele, Lídia e Fúvia recuperavam sua essência e seu modo de viver habituais. A mãe retomava os telefonemas inesgotáveis e à tarde saía deixando atrás de si, como um encharpe, por toda a extensão da escada, um penetrante perfume de cravo. Ia ver o capitão. Era sobre esse capitão que ela conversava baixinho com minha mãe. Fúvia e eu sabíamos muito bem. Ela o mencionava só pela patente. O capitão diz, o capitão gosta, como se ignorasse o nome e o sobrenome dele. Mas isso, na época, não me parecia estranho. Outras senhoras do edifício tinham o engenheiro ou o advogado, e desses também não se sabia nada mais específico. Lídia contava dos encontros amorosos, dos longos passeios, das cartas que recebia com a cumplicidade de uma empregada. Minha mãe a escutava palpitando com ela. Quando fiquei maiorzinha, percebi que essas visitas à amiga em geral se seguiam às noites em que ela se fechava no quarto com meu pai e o silêncio se espalhava pela casa. Tinham se conhecido por causa de uma das aulas de piano que a mamãe deveria dar a Fúvia. Lídia viera bater à nossa porta e, como só ia acontecer naquelas moradias onde sempre se teme ao chegar inesperadamente e encontrar os aposentos em desordem e as pessoas mal vestidas, insistir em não entrar e dizer que desejava se mantendo na soleira. Sua visita causara certo espanto. Ninguém jamais se dirigia a nós, nem mesmo pelo costume bastante difundido de pedir emprestado um pouco de sal ou umas folhas de manjericão. Minha mãe fez questão de recebê-la na sala, um cômodo tétrico que nunca era aleijado. Lídia confessou mais tarde ter vindo só para ver minha mãe de perto, porque sobre ela, tão bonita e sempre reservada, circulavam mexericos e lendas. Obteve sucesso imediato.
Lídia era viçosa, perfumada de talco, viva e colorida como uma planta que acabara de ser regada. Minha mãe era uma mulher franzina, tinha seios pequenos. Foi atraída por aquele busto cheio e exuberante que parecia viver por conta própria uma vida animal, estranha a quem a possuía. Depois de poucas aulas que Fúvia recebia contra a vontade, se contentando em aprender o necessário para martelar as cançonetas em voga, ficaram amigas. Minha mãe ia à casa delas no horário marcado, tal como o das outras alunas. Mas, assim que ela entrava, Lídia a chamava do seu quarto. Entre aqui, Eleonora. E logo, vivazmente, começava a discorrer e desfiar suas histórias. Oferecia-lhe cigarros e assim as duas passavam horas. Fiquei enciumada com a veemência que testemunha a autenticidade de todos os meus sentimentos. Instigada por Sista, certo fim de tarde, me arrisquei a ir chamar minha mãe pedindo que voltasse para casa. Era a primeira vez que subia a escada além do nosso andar. Me sentia num novo mundo. Hesitei. Sista lá embaixo me incitou. Coragem! E bati. Diga à minha mãe que está muito tarde. Falei severa, cara fechada. Lídia sorriu. Entre, me convidou. E como eu parecia indecisa, entre, repetiu. Diga você mesmo a ela. Raras vezes eu estivera na casa de outras pessoas, por isso fui logo tomada pela curiosidade de ver de que modo elas viviam, como eram seus quartos, suas camas, que coisas punham sobre os móveis. Lídia fechou a porta e eu permaneci estática diante de uma das estampas que representavam temas mitológicos, ninfas dançando num pano. Quero te apresentar Fúvia, vocês vão ficar amigas. Era verão. Fúvia estava em seu quarto, seminua no longo vestido de voal da mãe. Tinha os cabelos presos no alto, os lábios pintados. Eu sou Glória Sunã, disse. E como eu não entendia, me ensinou na brincadeira. Venha, convidou, desfazendo minhas tranças. Vou te vestir que nem Lilian Gish. Em pouco tempo, Fúvia se apegou a mim, como Lídia a minha mãe. Isso se deveu em grande parte à nossa ingenuidade, que as inspissava, e ao desejo, talvez inconsciente, que elas tinham de destruir nossa ordem. Empolgadas pelo estupor que suscitavam em nós, nos revelavam a vida secreta do grande prédio onde morávamos fazia anos. As mesmas mulheres que havíamos encontrado a cada dia, tocado tantas vezes com cotovelos ao subirmos as escadas, nos pareciam e apareciam através das narrativas de Lídia e de Fúvia, enriquecida por histórias românticas como as dos personagens que a vovó personificava no teatro. Finalmente compreendimos a causa do silêncio que pesava durante a tarde sobre o pátio deserto. Livres de seus deveres ingratos e até por um gesto de coragem e de corajosa polêmica diante da vida pacata a que eram obrigadas, à tarde as mulheres fugiam dos aposentos escuros, das cozinhas sombrias, do pátio que, inexorável, esperava com o cair da noite a morte de outro dia de inútil juventude. Como pilastras sustentando as casas arrumadas e silenciosas, permaneciam as velhas ocupadas no trabalho de costura e estas não traíam as jovens, ao contrário, as ajudavam como se fossem afiliadas à mesma corrila. Unia-as num desprezo mudo, antigo pela vida dos homens, por sua ordem tirana e egoísta, um rancor que se transmitia sufocado de geração em geração. De manhã, ao se levantar, os homens encontravam o café pronto, o terno alinhado e saíam para o ar fresco, desvinculados dos pensamentos da casa e dos filhos. Atrás de si, deixavam os quartos abafados pelo sono, as camas desfeitas, as xícaras sujas de café com leite. Voltavam sempre no mesmo horário, às vezes em pequenos grupos, como os estudantes, já que se encontravam no bonde ou na ponte Cavour e prosseguiam juntos, conversando no verão, se abanando com o chapéu. Assim que entravam, perguntavam: o jantar está pronto? Tiravam o paletó, mostrando os suspensórios polidos, e diziam: a massa virou uma papa, o arroz está aguado, e com uma frase desse tipo semeavam o mau humor. Depois se sentavam na única poltrona no cômodo mais fresco e liam o jornal. Dessa leitura sempre extraíam auspícios funestos.
o pão vai aumentar, os salários vão diminuir, e concluíam sempre: é preciso economizar. Nunca encontravam nada de bom no jornal. Logo saíam de novo, se ouvia a porta bater atrás deles, enquanto um minuto antes ou um minuto depois as portas batiam nos outros andares. Voltavam quando a casa estava escura, as crianças dormindo, o dia encerrado, consumido, acabado. De novo tiravam o paletó, se sentavam junto ao rádio, escutavam as discussões políticas. Jamais tinham algo a dizer às mulheres, nem sequer: como você se sente? Está cansado? Seu vestido é bonito. Não contavam nada, não gostavam de conversa, de brincadeiras, sorriam pouco. Quando se dirigiam à esposa, diziam: vocês fazem, vocês dizem, arrebandando-a com os filhos, a sogra, a empregada, gente preguiçosa, dispendiosa e mal agradecida. No entanto, seus noivados, segundo o costume burguês do Sul, duraram bastante. Os jovens haviam aguardado horas e horas só para ver a amada se debruçar na janela ou para segui-la quando saía a passeio com a mãe. Tinham escrito cartas apaixonadas. Não raro, as moças esperavam pacientemente por muitos anos até se casarem, porque era difícil encontrar um emprego sólido, economizar dinheiro suficiente para adquirir a mobília. Haviam aguardado preparando o enxoval, confiantes na esperança de uma amorosa felicidade, e em vez disso, tinham encontrado aquela vida extenuante, a cozinha, a casa, o inflar e o desinflar de seus corpos para trazerem os filhos ao mundo. Aos poucos, sob uma aparência de resignação, nascera nas mulheres um sombrio rancor pelo engano ao qual tinham sido arrastadas. Mesmo assim, elas costumavam levar adiante o fardo da vida cotidiana sem sequer se lamentar. Tampouco ainda lembravam o marido as moças que foram e as promessas de uma vida harmoniosa e feliz que receberam. Tentaram, no início, passaram muitas noites chorando, enquanto os maridos dormiam ao lado. Tinham lançado mão de coquetismos, malícias, fingindo desmaios. As mais evoluídas procuraram fazer os companheiros se apaixonarem pela música, pelos romances, os conduziram aos jardins onde costumavam passear na época do amor, esperando que eles pudessem compreender e se emendar. Mas só o que tinham conseguido foi destruir na memória aqueles lugares queridos, porque ali, onde foram ditas as primeiras palavras trêmulas e trocados os primeiros beijos, ainda impregnados de desejo, insatisfeito e curiosidade, os cônjuges não encontravam nada a se dizer, além de coisas apáticas e desgastadas. Nos primeiros anos de casamento, várias delas e várias senhoras tiveram crises histéricas e de pranto ruivoso. Uma, Lídia, dizia, tentara se envenenar com veronal. Algumas, enfim, haviam aceitado já ser irremediavelmente velhas, ter perdido qualquer encanto e atrativo. Mas essas eram as casadas fazia pouco tempo, ou aquelas que uma impreensível fé católica impelia. A maior parte das outras já esperava que o fim da tarde o marido dissesse: estou saindo, e que a batida da porta se fizesse ouvir. Aquelas cujas filhas já eram grandes esperavam que também estivesse saindo, com as amigas de sua idade. Mais tarde, depois de terem preparado cuidadosamente a merenda para eles num pacotinho, mandavam os filhos menores às pracinhas, acompanhados pela empregada. Todos saíam para os próprios prazeres ou interesses. Ninguém perguntava alguma coisa delas. E você, o que vai fazer? Deixavam-nas entre pilhas de roupa branca para remendar, cestos de trajes para serem passados a ferros, presas à sua rotina opressiva. No inverno, Fúvia dizia, a vida era muito mais suportável. Espreguiçadas pelo frio junto a um braseiro ou na cozinha, as mulheres completavam e contemplavam a chuva que deslizava pelos vidros e diligentemente tratavam das doenças sazonais dos filhos. No inverno, acontecia que naquela recolhida vida doméstica, elas até encostavam e encostrassem uma amarga satisfação. À noite, exaustas, caíam no sono opaco e desmemorante. Mas quando a primavera se aproximava, espalhando brotos vermelhos sobre as árvores que ladeavam as ruas desoladas dos Prati,
As mimosas e as madressilvas comprimidas atrás das grades difundiam no ar um odor intenso que penetrava inclusive no velho pátio. Então as mulheres abriam as janelas para escutar os chamados das andorinhas que passavam para lá e para cá, convidando-as insistentemente. Não insistiam mais, se livravam das dúvidas e dos remorsos como de laços odiosos. Diziam: Jesus, me perdoe, ao passarem diante da imagem do Sagrado Coração no corredor e iam se trancar nos quartos. Dali saíam pouco depois, transformadas. Preferiam todas os vestidos de flores sobre fundo preto e os amplos chapéus que sobreavam o rosto. Usavam pó de arroz com cheiro de batom, luvas transparentes, vestidas assim, se apresentavam às velhas, sentadas junto a uma janela. As velhas quase não olhavam para elas, reconheciam o perfume, a voz resoluta que dizia: Vou sair. E mesmo que se tratasse da esposa do filho, não ousavam dizer nada, uma solidariedade mais forte que o parentesco as ligava. As amantes e os amantes, Fúvia me disse. E eu às vezes conseguia avistá-los da janela, esperavam na esquina. Era um estratagema banal, já que no bairro todo mundo os conhecia. Com frequência eram homens mais jovens que elas e de condição um pouco superior. Eu imaginava que um amante devia ser um homem muito bonito, de aspecto romântico, bem vestido. Espantava-me ver que, em geral, ele não tinha nenhuma dessas características. Mas depois tudo ficou mais claro quando Fúvia me disse que o advogado da senhora do terceiro andar sempre a chamava de Nini. Perturbadas por essas histórias, pela misteriosa presença daqueles homens que de longe assediavam tenazmente a nossa casa, minha mãe e eu, distraídas e sonhadoras, descíamos as escadas em silêncio. Retomávamos a nossa moradia sombria, onde os móveis escuros, os livros e o piano. Eu ia logo me deitar. Minha mãe apagava a luz e se sentava na minha cama. Nesses momentos, se o marido a chamasse, ela respondia com voz seca e hostil. Enquanto isso, Alessandro despertava em mim, me fazendo perguntas escabrosas, provocando um tumulto de sentimentos novos e inconfessáveis. Diante dos meus olhos passavam as cartas das quais Fúvia me falava, cartas de amor que circulavam pelas mãos das empregadas e do velho zelador. Queria ler todas, roubá-las. Minha mãe se demorava em minha cama, em silêncio. Por fim se afastava sem me beijar. Eu via sua figura esbelta sair pela porta. Pouco depois entrava Sista e me despertava do cochilo. Você esteve na casa delas? Reze o alto de contrição, a Ave Maria. Depois aconteceram dois fatos notáveis: o conhecimento que minha mãe fez da família Percy e as primeiras sessões com o médio Otávio. Os Pierce eram uma família de origem inglesa que se mudara naquele ano de Florença para Roma. A mãe americana era riquíssima e, ao contrário de muitas outras conterrâneas suas, não desperdiçava seu dinheiro oferecendo bailes ou festas mundanas, mas adquirindo obras de arte e ajudando os jovens musicistas. Moravam numa vila do Janículo, circundada por árvores frondosas e palmeiras altas. Dali se tinha uma vista encantadora. As cúpulas pareciam emolduradas pelas janelas, como quadros de família, e se via o Tibre entrar e sair das pontes como uma fita entremeada numa renda. Naquela época, com frequência minha mãe estabelecia como meta dos nossos passeios dominicais a colina do Janículo, para que papai e eu pudéssemos de longe admirar o parque da vila. Às vezes, aliás, nos adiantávamos até os portões secundários. Então, ela me fazia subir a mureta e me apontava três grandes janelas no primeiro andar. Eram as da sala de música. Ali ficava um grande piano de cauda que a senhora P.S. mandara trazer dos Estados Unidos, a harpa que ela tocava e um gramofone moderníssimo que tocava nos discos sozinhos. Era uma vila muito bonita, de arquitetura antiga. A espessura da vegetação tornava o jardim intransitável. Via-se passar cães grandes e elegantes, e minha mãe me assegurava que nos gramados havia também alguns pavões brancos, que, no entanto, eu jamais consegui ver. Ficávamos ambas fascinadas por aquela residência. Meu pai não compartilhava nosso entusiasmo,
talvez por causa da antipatia instintiva que as pessoas de condição modesta experimentam por quem debruça e por quem desfruta de uma evidente abastança, e nos pressionava, se mostrando impaciente por se dirigir a uma trattoria próxima para tomar só da limonada. Todo domingo, no final do dia, ele nos levava ao café. Eu sempre fui ávida por sorvetes, mas depois de ter contemplado de longe o parque da vila, ficava distraída e pensativa, brincava com a colherinha, deixando que grande parte do sorvete derretesse numa água amarelada. Minha mãe fazia o mesmo. Nós tínhamos uma facilidade de nos manter absortas, irritava por demais meu pai. Ele via nisso, erroneamente, um desprezo pela nossa condição e pela sua própria incapacidade de ganhar dinheiro. No entanto, nem minha mãe nem eu dávamos importância alguma às nossas condições. Ela usava os mesmos vestidos por anos e, embora de vez em quando os renovasse com uma fivela, uma fita, ou talvez justamente por isso, eles já estavam tão distantes da moda que o fato de trajá-los parecia uma extravagância ostensiva. Não possuía peliça, mas apenas um casaquinho preto apertado com o qual enfrentava todos os rigores do inverno. Seus belíssimos cabelos, que ela mantinha longos e presos à nuca, eram humilhados sob modestos chapeuzinhos que uma anciã desenharia. Nossa mesa era demasiada frugal, as divisões e diversões se limitavam a esses passeios de domingo. Ambas nos demorávamos ao contemplar aquela vila só porque éramos atraídas pelas grandes árvores que circundavam, reunidas em grupo ou em duplas como personagens, e apreciávamos o privilégio dos Pierce de se deleitar com a visão delas. Por outro lado, esse privilégio não era o único. Minha mãe os considerava afortunados também porque eles podiam, graças ao dinheiro que tinham, conduzir a própria vida espiritual segundo a inclinação natural, sem dobrá-la às exigências cotidianas. Enquanto isso, tomadas por esses pensamentos, nos sentávamos a uma mesinha de ferro numa calçada apinhada de outras mesinhas como a nossa, às quais também se sentava uma gente semelhante a nós, mãe, pai e criancinhas. Ao redor se erguiam grandes condomínios cinzentos, de janelas muito próximas entre si, e daquelas janelas os moradores espiavam com antipatia o nosso sorvete, até que este se esgotava no partinho. O bonde passava rente à calçada, e a cada vez um áspero atrídulo de ferro encobria nossa conversação indolente. E eu não podia evitar voltar com o pensamento ao extenso gradil atrás do qual viviam as árvores cobertas de era e musgo, os gramados úmidos e verdes por onde passeavam os pavões brancos que eu não tinha visto, e aquelas 3 altas janelas de frontão maciço atrás das quais permaneciam sozinhos na penumbra o piano e a harpa.